Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um programa Vida Consagrada, aqui pela sua rede Nazaré de Televisão. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso, da Arquidiocese de Belém. Acolho todos vocês que nos acompanham aqui de Belém, da região metropolitana, e também você que nos acompanha em uma de nossas várias retransmissoras espalhadas por toda a Amazônia Legal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje, no nosso programa Vida Consagrada, nós contamos com a presença de um seminarista que faz parte da Congregação da Missão. Ele é natural de Parintins, no Amazonas, tem 24 anos de idade e atualmente trabalha, reside, faz a sua missão na paróquia de São Raimundo Nonato, aqui em Belém. Hoje nós recebemos no nosso programa o seminarista Felipe Vasconcelos Costa. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso programa Vida Consagrada. É com alegria que a gente recebe você, conhecer um pouquinho da sua história vocacional, do agir de Deus na sua vida. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alberto, pela acolhida. Então é uma alegria estar aqui com você nesse dia, com todos aqueles que nos acompanham pela TV Nazaré, partilhar um pouco da minha caminhada vocacional e também do carisma da minha congregação, que é a Congregação da Missão. Então, muito obrigado pela acolhida e vamos estar juntos no programa de hoje. Muito bem, uma grande alegria recebê-lo. Então vamos lá, Felipe. Você disse que você é natural de Parintins, não é isso? No Amazonas. Conta pra gente então como é que era ali as suas origens, a cidade de Parintins, como é que era a sua vida ali. Isso já antes, de dar esses passos, digamos assim, para a caminhada vocacional. Conta pra gente. Eu vou aproveitar para fazer um marketing, da minha Pronto. cidade. Parintins é uma cidade do interior do Amazonas, fica aproximadamente ali 369 quilômetros de Manaus. É muito conhecida pela cultura do boi-bumbá e tudo mais, movimenta muito a economia. E a minha família é de origem do interior de Parintins. Então, eu sou do interior, né? Então, a minha família é ribeirinha, de origem ribeirinha. Meus pais são muito católicos. Meu pai é ministro da palavra, celebra com a comunidade. Nós somos uma família numerosa. Nós somos 11 irmãos. Olha que bacana. 6 homens e 5 mulheres, dos quais eu ingressei no seminário. E eu tenho uma irmã que também é de uma comunidade religiosa. Então, nós nascemos no interior e fomos sempre educados na evangelização com os nossos pais e nas celebrações, porque não tínhamos os sacerdotes para ir presidir as Eucaristias na comunidade. Então, os leigos, como nós sabemos, na nossa Amazônia, assumem o papel por a falta de padres. Então, a comunidade é muito animada. Chegou o momento que nós, como muitas outras famílias, tivemos que migrar para a cidade, por conta das condições, do estudo, que não tinha escolas que pudessem acompanhar a gente no interior, e nós fomos morar na cidade. Você tinha quantos anos nessa época? Eu era... A primeira vez que os meus pais foram para a cidade, logo no início, era 1999, mais ou menos. E eu não tinha nascido, mas sim. Os meus irmãos já tinham ido na frente. Eu fui depois, já com 2 anos por aí. A minha mãe era professora no tempo, e ainda é, e foi para a cidade em busca de trabalho, de condições melhores, porque uma família grande teria que trabalhar bastante para poder sustentar. E eu cresci já mais na cidade, Os meus irmãos mais velhos passaram praticamente toda a infância muito no interior. Eu já fui como sendo o 10º filho, Eu já nasci numa etapa que os meus pais já estavam migrando mais para a cidade. Então, nesse percurso, eu fui me engajando também. Meus pais me colocaram na catequese, como as crianças e tudo mais. E fui me engajando, minha família é muito católica, fui me engajando na comunidade. Então, a partir disso, vai surgindo várias pessoas que vão também nos inserindo no meio das comunidades, no acompanhamento, como padrinho de batismo, tudo mais, as próprias comunidades. Só que, assim, existe um período da nossa vida que a gente dá aquela afastada um pouco da igreja, ou vai, às vezes, só por obrigação, Então, costumava muito ir, fez a catequese, tudo, e a minha mãe sempre incentivava muito que nós fôssemos na missa. Mas não era ainda aquele gosto, aquela vontade. Ia porque a mãe pedia para ir, meio que obrigado, Sim, isso mas faz parte também de uma época da nossa vida, a gente acaba também fazendo um pouquinho disso. E aí, nesse percurso a gente vai amadurecendo também,
Aí teve um dia muito interessante, que foi um despertar pastoral, por assim que eu posso dizer, né? Eu ia na missa, minha comunidade natural é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Da paróquia São José. E eu fui um dia na novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, não tinha nenhum coroinha. Aí o padre sozinho, tendo que fazer tudo, tocar o sino e tudo mais. E aí o padre me chamou, eu estava na Assembleia, o padre me chamou, ei, você vem aqui. Você vai servir hoje na missa. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 10 anos, 11 bem anos. Criança, bem né? criança, mas eu sempre tive um porte grande, desde pequeno. Então, os padres achavam que eu era bem mais velho, já mais né? velho, né? E aí, o padre botou uma túnica em mim enorme, aí eu fiquei com aquela túnica gigante. Primeiro serviço, eu quebrei logo a galheta. Oh, meu Deus! O padre, graças a Deus, muito paciente. Padre do PIME, né, do Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras, uns padres excelentes que trabalhavam na minha paróquia, missionários. No tempo, o padre era um padre italiano, padre Pedro Belcredi, que era pároco. E qual que era a paróquia? São José Operário, São José Operário em Parintins. E aí, a partir disso, eu fui tomando gosto, gostei daquele serviço, fui fazendo a formação, fui me inserindo no grupo dos coroinhas. Depois, uma outra pastoral que me cativou muito foi a pastoral da catequese, né? Também na comunidade, a partir desse contato maior com a comunidade, a frequência maior na comunidade, me convidaram para ser catequista, no tempo auxiliar, né? Ajudar com outro catequista mais experiente. Então eu fui, né, no dia que marcaram a reunião para conversávamos sobre a catequese, deu uma chuva muito grande, ninguém foi, só eu fui. Ainda com chuva, fez o esforço para ir. Aí eu fui, né? Que bacana. Porque a catequese sempre me encantou muito, por conta que a minha família, todos são de professores. Praticamente minhas irmãs, minha mãe é professora, minhas tias são professoras. Então a catequese era o que se aproximava mais dessa vocação que eu digo que é minha também, de ser professor, né? Então, eu gostava desse contato com os jovens, com as crianças, de ajudá-los e ensinar-lhes alguma coisa. Bacana. Então, nessa época, você fala, só desculpa te interromper, nessa época você falou que, né, a família tinha uma certa vocação para lecionar, né, para ser professor. Você tinha vontade também, assim, de ser professor, de ser alguma coisa assim do tipo? Tinha muita vontade e tenho ainda, né, dentro hoje da perspectiva da formação. Sim. É algo que eu quero também contribuir com a igreja, com a minha congregação nesse aspecto. Por conta que parece que até é hereditário, né, por assim dizer, né? Nossa família é muito cercada por profissionais da educação. Então, eu gostava muito de ir para a catequese nesse sentido, né? Hoje a gente tem um entendimento maior que a catequese não é uma sala de aula, né? Sim. Mas naquele tempo a gente não tinha essa formação. E eu fui me engajar na catequese e gostei muito, né? E muitos dos jovens, das crianças, hoje, né, a gente vai e visita a família e vê aqueles jovens que eu conheci lá pequenos, já estão todos grandes, já adolescentes, uns fazendo faculdade. Então é muito interessante observar como nós vamos marcando a vida das pessoas. De fato. Então, a partir disso, eu fui me engajando, né? Me engajando cada vez mais. Eu acho que todo mundo, todo padre, toda irmã, tem o ápice da sua caminhada pastoral. Aquele ápice que você está em tudo, tá né? Fazendo de tudo um pouco, né? De tudo um pouco você se envolve em toda a pastoral, movimento, tem missa daqui, missa dali, grupo e aquilo. Então tem aquele ápice, né? Você vai em casa só para trocar de roupa, comer um pouquinho, depois volta de novo. Igreja, né? Então, assim, graças a Deus eu tive muito apoio, né? Porque não é todos os jovens que têm o apoio da família, né? De fato. Então, assim, eu tive muito apoio de casa, muita liberdade também dos meus pais, confiança também para eu poder ir nos encontros, estar disponível para a comunidade. Então, foi um tempo muito bom, né? Se eu pudesse elencar, assim, foi um tempo assim que a gente mais ativamente, pastoralmente, né, está engajado assim tudo quanto movimento que a comunidade tinha. E aí, a partir disso, a gente vai também, em paralelo a isso, a gente tem que estudar, né, a vida também na escola, Sim. assim como qualquer outro adolescente. Então, tem um fato interessante que minha escola era paralela à igreja, né, e tinha um professor, e eu tinha um pouco de vergonha de dizer que eu era coroinha. E tinha um professor que descobriu, foi na missa, me viu lá. Olha. Aí, antes de iniciar as aulas, fazia um momento de oração com os alunos, como costumam fazer. Aí, um dia, esse professor estava conduzindo esse momento de oração. E aí, ele virou para mim e falou assim,
no meio de todo aquele monte de jovens, 300 crianças, aí você, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Aí eu falei, não sabia. Aí ele virou para mim, mas você é coroinha, né? O David tem que saber. Naquele dia eu entendi uma coisa muito importante que serve para toda a nossa vida. Nós somos cobrados pelo nosso posicionamento, pela nossa vocação, pela nossa escolha. Então, a partir disso, aquilo foi uma lição para mim. Não por aprender só o mandamento, mas em saber de que aquele compromisso que eu estava assumindo, aquilo eu vou ser cobrado, pelo povo e principalmente por próprio Deus, né? Então, foi um iniciar muito, muito bom na minha vocação. Eu imagino, de fato, né? Você disse que, né, envolvido nessa realidade da paróquia São José Operário, não é isso? Lá em Parintins, e tantos engajamentos, e Nosso Senhor já foi ali, certamente, já foi preparando, né, de certa forma, o coração do Felipe para aquilo que ele iria, né, mais adiante experimentar, né? E, de fato, realmente, comigo também foi bem assim, viu? A gente tem o nosso ápice de trabalhar em várias realidades, várias pastorais, vários, né, momentos da comunidade, e isso realmente nos encanta muito. E quando foi, Felipe, que começou, digamos assim, né, nesse contexto, como foi que começou a surgir no teu coração o chamado para uma entrega ainda maior, né? Você já tinha uma entrega muito grande na paróquia, mas como foi que surgiu o chamado para essa entrega total a Deus através da vocação? Num tempo, como eu disse, a minha paróquia era assistida pelos padres do PIME, padres muito missionários. E eu comecei a iniciar um encontro vocacional por convite de um padre chamado Padre Antônio Figueiredo, que hoje é missionário na Guiné-Bissau. Olha só. E ele nos chamou, montou um grupo misto com moças e rapazes para trabalhar a vocação em geral, né? Tanto matrimonial, de modo geral. E eu comecei a participar desse encontro, gostei. E logo ele nos recomendou que fizéssemos o SAV da diocese, né? Para participar dos encontros e tudo mais. E aí eu comecei a participar desses encontros. No entanto, eu, por conta da minha diocese, no momento não ter muitas opções de vida consagrada, só tinha o clero diocesano e o PIME, basicamente. Então, tinha uma ânsia de buscar outra coisa, né? Aquela inquietação. A minha irmã, no tempo, era Vicentina, uma filha de caridade, que eu tinha um contato já com São Vicente de Paulo, né? Por conta dela ser filha de caridade. E aí eu, conversando com ela no tempo, ela orientou que por que não entrar na Congregação da Missão, que era o ramo masculino da fundação, né? Sim, sim. Então aí, a partir disso, ela me apresentou, entrei em contato com as irmãs e na minha rua, da minha casa, morava uma filha da caridade, que eu não conhecia. Conheci, fui saber muito depois. Na mesma rua de casa tinha uma irmã que era da minha comunidade, que era filha de caridade. Você tinha quantos anos nessa época? Nesse tempo, quando eu comecei a fazer o vocacional, eu tinha uns 16 anos, 15, 16 anos, quando eu comecei a fazer esse contato com os padres, né, com as irmãs. Na primeira vez ainda com os padres do PIME, não é os padres do PIME. Que era da paróquia, né? Que era da paróquia, e depois eu fui migrando para as irmãs, no caso, as Filhas da Caridade. Entendi. Bom, nós estamos então com o nosso convidado de hoje no nosso programa, o seminarista Felipe Vasconcelos Costa, está contando um pouquinho da sua história vocacional, do seu testemunho de vida no nosso programa de hoje. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural. Você fica com a gente volta já já, não sai daí. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua rede Nazaré de televisão, comigo, o seminarista Alberto Cardoso, e também com o nosso querido amigo, o seminarista Felipe Costa, que está contando um pouquinho da sua história vocacional, do seu projeto de vida, digamos assim, que Nosso Senhor foi traçando para ele de modo pessoal. E Felipe, a gente estava falando no bloco anterior dessa experiência de você conhecer, então, começar o processo vocacional e começar ali, voltar, digamos assim, o seu coração, a sua vida para essa realidade do chamado vocacional, uma consagração, uma doação maior de vida, e também essa experiência de conhecer a Congregação da Missão através da sua irmã, que era religiosa vicentina, não é isso? Sim. Né? Agora, que bonito, né? A família de consagrados, digamos assim, né? Que vão se ajudando para conhecer, digamos assim, a vocação, para fazer esse processo de discernimento. Como é que foi, então, conhecer, né, essa realidade da Congregação da Missão para você? Como eu estava dizendo, no momento que eu conheci as irmãs, eu ainda não tinha conhecido pessoalmente nenhum padre lazarista, né, da congregação. Foi a partir dela que eu fui conhecendo, aprofundando sobre São Vicente,
sobre a congregação da missão. No tempo, existe na família vicentina, na congregação, sempre um padre, que é chamado padre diretor, que acompanha as Filhas da Caridade nas províncias. E no tempo era o padre Adriano, que fazia essas visitas e, vez por outra, ele ia na minha cidade para visitar as irmãs e eu aproveitava para ir conversar, para ir bater um papo com ele, né, ver as possibilidades e tudo mais. E algumas vezes o padre Adriano foi na minha cidade para visitar as irmãs e também para conversar comigo, me conhecer. A partir disso, eu fui intensificando mais os encontros com as irmãs, e uma irmã muito especial para mim, que é a irmã Elisnete Batista, né? Hoje mora em Cametá, no colégio INSA. Ela que me acompanhou, nosso grupo era uns 7 jovens. No final ficou só eu. Todos os outros foram saindo, foram dando outros rumos à vida, e afinal ficou só eu e a irmã fazendo os encontros vacacionais. Mas eram sempre encontros muito bons, mensalmente, fiel, uma vez no mês. Fazíamos essa nossa manhã, uma tarde de encontro, de partilha, de oração. E isso me ajudou muito, né? Me ajudou muito a conhecer o carisma vicentino. E as missões, os trabalhos que elas faziam no colégio, nas visitas no interior, assistência aos pobres. Então, eu digo assim que foi através da companhia das Filhas da Caridade que fez essa base para que eu pudesse conhecer a congregação da missão. Entendi. Agora eu queria que você também falasse um pouquinho dessa realidade do carisma, né, da congregação da missão, das Filhas da Caridade, porque no fim a âncora, né, a base é a mesma, né? Tanto o ramo masculino como o feminino, a base é a mesma, né? Conta pra gente um pouquinho. Vamos aproveitar e fazer a promoção, né, do nosso fundador. São Vicente de Paulo, que é o nosso fundador da congregação da missão, ele é um santo francês, de origem francesa, né? Ele foi uma pessoa que foi, por exemplo, uma pessoa muito importante no século XVII na França. Ele mesmo fundou 3 ramos. Primeiro, a Associação Internacional da Caridade, a AIC, que é formação de leigos, que eram as antigas confrarias de caridade. Depois, a Congregação da Missão, os Padres Lazaristas e, por último, as Filhas da Caridade. Então, São Vicente foi um homem que houve períodos na sua vida de transformações muito grandes. Vivenciou, historicamente, episódios muito difíceis na história da França, de guerra, de pestes e tudo mais. Então, ele fundou a Congregação da Missão em 2 momentos muito importantes para nós, que foi em 1617, né, que, digamos assim, que é a fundação do carisma vicentino, que foi com Folleville, né, a experiência de São Vicente com a confissão de é interessante essa história, porque o povo dizia que ele era o mais santo da vila. E quando São Vicente vai confessá-lo, diz assim, se esse é o mais santo, imagine o mais pecador, né? Dizendo assim, de como a confissão, a partir do sacramento da confissão, o socorro às almas é essencial para a congregação da missão. O outro episódio é em Chantillon, que é o socorro material, uma família que estava passando por necessidades, com fome, ele consegue mobilizar a comunidade para socorrer aquela família. Então, dois elementos, a salvação das almas e a salvação também, no caso, do corpo, né? Do material. Então, a partir disso, o carisma vicentino vai se difundindo a partir desses 2 elementos. Então, São Vicente, ele propõe para a congregação da missão, primeiro, a busca da própria perfeição. Esse é o primeiro fim da congregação da missão. Para buscarmos salvar as almas, para buscarmos alimentar os pobres, socorrer os pobres, temos que buscar primeiro a nossa perfeição, a nossa santidade. Sim. Então, a partir disso, nós vamos socorrer os pobres, salvar os pobres. Então, São Vicente é interessante porque nesse tempo, na França, os campos, né, os camponeses, eram totalmente desassistidos por falta de padres que se concentravam muito nos centros urbanos. Então, a partir disso, São Vicente quer missionários que estejam diretamente atendendo aqueles pobres do campo. Então, ele mobiliza um pequeno grupo ainda de padres que eram diocesanos, sim, que vão migrar para abrir um novo instituto, para que, a partir disso, eles possam pregar missões. Então, o carisma vicentino visa também a busca da perfeição, a evangelização dos pobres, no caso, as missões nossas, e também a formação do clero
e a formação dos leigos. É só um pouquinho de coisa, né? Poxa. Não tem quase nada, né? Mas, Bastante assim, coisa, graças a Deus, né? então, assim, é interessante por conta que os lazaristas, no Brasil, hoje no Brasil nós somos 3 províncias, né? A província de Fortaleza, no qual eu faço parte, que compreende Norte e Nordeste, a província brasileira da Congregação da Missão, que compreende ali Sudeste, né? Centro-Oeste, e a província do Sul, que é Curitiba e Paraná e tudo mais. Agora me explica uma coisa. Congregação da Missão, fundador São Vicente de Paulo, padres lazaristas. Por que lazaristas? É muito interessante porque não é só o único nome que nós recebemos, né? Nós também somos chamados de vicentinos. Vicentinos em outros lugares, em outros países, depende muito. No Brasil, pegou muito lazaristas, assim como em outras localidades. Quando São Vicente foi começando os seus trabalhos na França, ele não tinha nada. Não tinha casa, não tinha nada, então tudo foi a respeito de doações. E ele recebeu uma casa, que era o antigo leprosário, onde acolhia os leprosos, que era a casa de São Lázaro. E a partir disso, São Vicente sempre gostava de se referir aos padres como padres da missão. Ele, nas cartas, nas conferências que ele escrevia, sempre se colocava como padre da missão. Mas o povo começou a chamar os padres da casa de São Lázaro, casa da padre de São Lázaro, ficou lazaristas. Padres lazaristas. Padres lazaristas, né? Muita gente pergunta, né, o porquê desse nome, por conta dessa casa de São Lázaro, que era a casa onde São Vicente morou, onde acolheu os pobres e tudo mais. E a partir disso ficou, né? Pegou esse nome, Padres Lazaristas. Entendi. Olha só que coisa. Até essa curiosidade eu sempre tive, nunca perguntei para nenhum lazarista, né? Mas que bom, agora eu já entendi. É semelhante à Medalha Milagrosa, né? Porque quem colocou o nome de Medalha Milagrosa, quando Nossa Senhora das Graças apareceu Santa Catarina Labouré, foi o povo. Sim, sim. Né? Rezava aquela medalha, pediu a graça, aí ficou Medalha Milagrosa. Aí ficou medalha, ficou... É interessante como o povo participa da construção eclesial muito, muito forte, né? Com certeza. E pega, né? A nomenclatura, né? Interessante. Bom, Felipe, então depois dessa experiência, né, de conhecer o carisma, digamos assim, da Congregação da Missão, através das Filhas da Caridade, como é que foi para você ali, né, de fato, estava confirmando esse chamado de Deus no seu coração, para esse carisma, para essa congregação? Como é que foi essa experiência para você? Foi encantadora, né? Quando chegou o momento, assim, de realmente tomar a decisão, né? Nós vamos nos preparando, o vocacional nos ajuda a preparar, mas tem aquele momento que nós temos que botar confiança em Deus e seguir em frente. E chegou o momento, né, no caso, dar resposta para o seminário de ingresso. Eu fui conversar com meus pais. No tempo, a minha mãe tinha um pouco assim de dúvida, assim, com um pouco de medo, não duvidando da vocação, mas duvidando assim, como de mãe, de proteção, né, de tudo mais. Natural, né? Mas ela mesmo assim dizendo, você quer ir, mas colocando a roupa dentro da mala, né? Eu achava engraçado esse movimento da mamãe. Mas assim foi, logo depois meus pais me apoiam totalmente na minha vocação, a minha família também. E eu ingressei no seminário e fui morar em Fortaleza. Fui morar em Fortaleza, no seminário propedêutico. Saiu de Parintins, e foi para Fortaleza. Primeira vez que eu saí de Parintins, quando eu fui para o seminário, né? Você tinha quantos anos quando você entrou? Eu tinha 18 anos. Já tinha 18 tinha acabado de completar 18 anos. E aí eu fui de Parintins, saí de Parintins, fui para outro lado do país praticamente, né? Sim, sim. E um povo muito bom, o povo do Ceará, foi um momento muito bom de contato com toda aquela realidade. Então... Pois é, como é que foi para você, né? Porque a gente sabe que são culturas diferentes, são mundos diferentes, né? O nosso Brasil, a gente tem aí várias culturas, várias realidades. Você foi do norte para o nordeste, como é que foi para você experimentar esse outro pedaço do Brasil, sair de casa, longe da família? Como é que foi para você esse momento assim? Sempre um pouquinho ali no começo a gente sente um pouquinho de dificuldade, mas queria ouvir de você, conta pra gente. Eu tinha, acho que, de todas as possibilidades de medo que às vezes nos aparecem, a família era o que talvez mais me pesasse. Eu tinha muito medo, assim, porque nós somos uma família muito unida, né? Nós somos muito unidos, muito próximos, então eu tinha muito medo de isso, de alguma forma, ser um empecilho, né, na caminhada. Mas graças a Deus, Deus é tão bom, e quando a gente reza e pede a graça acontece. Que foi um processo muito, muito saudável. Eu consegui
passar aí por esse ano e foi muito bom manter o contato sempre que possível, né? E tentando romper o cordão umbilical ali para que pudesse estar mais disponível, né? Para aquela etapa da formação. E dando no sentido também dos outros desafios da nova realidade, né? Você pega assim um curumim lá do interior que vai para a cidade, depois vai para uma capital, morar numa capital. É difícil. Nunca tinha entrado no ônibus, né? Nunca me disseram como que era para entrar no ônibus. Primeiro dia que eu entrei no ônibus, eu passei a minha passagem, o outro que vinha atrás de mim entrou, passou na minha passagem, na roleta, e eu fiquei, o motorista não queria deixar eu sair. Mas assim, são algumas coisas que nós vamos aprendendo. A própria culinária é diferente, sentir falta da farinha, do peixe, da Amazônia e tudo mais. Mas, graças a Deus, a gente vai, com o tempo, se adaptando, vai se acostumando. E a acolhida do povo, para onde nós somos enviados, esse é um dado missionário muito interessante, que aquilo acaba sendo a nossa família. A acolhida que o povo nos dá, o carinho que o povo nos dá, isso não tem preço. Bom, imagino, com certeza. E isso daí anima muito a gente, né? Né, aqueles medos que a gente sente no começo aí parece que vão cessando, né? Por causa dessa outra família que a gente vai ganhando, né? O povo de Deus que nos acolhe, né? Muito bem, nós estamos no nosso programa de hoje com o seminarista Felipe Costa, ele que faz parte da Congregação da Missão, né? Está em formação para, né, o sacerdócio. No nosso programa de hoje, contando um pouquinho da sua história vocacional, do seu testemunho de vida. A gente vai fazer mais uma pausa para o nosso apoio cultural e voltamos na sequência. Não sai daí. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua rede Nazaré de Televisão. Comigo, o seminarista Alberto Cardoso, e também contando com a presença do seminarista Felipe Costa, ele que faz parte da Congregação da Missão, está no primeiro ano de Teologia, cursando aí na Faculdade Católica de Belém, estudando para ser sacerdote também um dia, né, Felipe? E a gente falava no bloco anterior desse processo bonito que você passou, né, de sair de casa, deixar a família, né, sair de Parintins, no Amazonas, para ir para Fortaleza, no Ceará, né, para iniciar ali propriamente a sua formação, né, na congregação. Conta para a gente, então, explica para a gente como é que funciona essa questão da configuração da formação, né, dentro da congregação, né? Quais são as etapas de formação que existem? Hoje a nossa congregação, ela está basicamente, se equivale um pouco à formação diocesana, né, em alguns aspectos. O jovem faz esse período do vocacional, da pastoral vocacional, escreve para ser aceito, acolhido na congregação para fazer o ano propedêutico. Nosso seminário propedêutico é em Fortaleza, é onde eu fiz também o meu propedêutico. A partir disso, ele vai ter um contato inicial com a congregação, com os padres, com o nosso carisma. A partir disso, ele volta para Belém para cursar a filosofia, né? Vem para Belém, no caso, vem cursar a filosofia. São 3 anos de filosofia aqui em Belém, também fiz aqui. Após isso, ele escreve para o Conselho Provincial pedindo para ingressar no seminário interno. Quando o jovem, a partir dessa caminhada, ingressa no seminário interno, ele é admitido na Congregação da Missão. Então, ele é contado, a partir daquele momento, na Congregação da Missão, afetivamente como membro admitido da Congregação da Missão. Então, o nosso seminário interno é em Belo Horizonte, né? Nós fazemos o seminário interno interprovincial, na verdade, intercontinental, agora intercontinental, porque tem países da América Latina que também fazem parte dessa etapa da formação, seminário interno, no qual a gente vai aprofundar o carisma, a vivência, as tradições da congregação. É o que equivale ao noviciado para a vida religiosa. Entendi. Né? Então, a partir disso, o jovem conclui, é 1 ano somente de seminário interno, e ele volta, no caso nosso, para Belém, para cursar os 4 anos de teologia. Entendi. A partir disso, vai recebendo os ministérios, como é pedido pela igreja. Geralmente, no 4º ano de teologia, ele também pede para o conselho aprovar os votos perpétuos, né, na Congregação da Missão, que vai ser incorporado definitivamente à Congregação da Missão, através dos votos perpétuos. A partir disso, pede-se a ordenação diaconal e a ordenação presbiteral. Entendi. E gira em torno aí de 9 anos para a formação de um
um jovem padre aí para o serviço dos pobres. Muito bom, muita perseverança, né? Perseverança para seguir adiante, né? Interessante também, Felipe, que você disse que o seminário interno, ele é, comparando, digamos assim, né, se equivaleria ali ao noviciado, né? Mas a formação, a configuração da formação de vocês, pelo que você me partilha, é realmente muito parecida com a vida diocesana, né? O seminarista de filosofia, o seminarista de teologia, né? A admissão, as ordens, leitorato, acolitato, né? Os ministérios que a gente vai recebendo. Isso é muito parecido realmente com a diocesaneidade, digamos assim, a formação diocesana. E me faz pensar também, pô, como o fundador é um padre diocesano, né, digamos assim, foi meio que trazendo um pouco desses elementos, né? Posso dizer, digamos, dessa forma? Entender dessa forma? É interessante pensar que São Vicente, no seu tempo, ele buscou muito diferenciar o carisma da congregação da missão do clero no que diz respeito ao clero religioso, das ordens antigas, né, das congregações. Então, porque ele buscava geralmente comunidades, no caso, missionários, que estejam totalmente voltados para a missão. Então, ele tentava distanciar até os nomes, buscava trocar, para que se distanciasse um pouco daquela visão de congregação religiosa que se tinha no século XVII. Vale se ressaltar que as nossas irmãs Filhas da Caridade foi uma dessa invenção de São Vicente, por assim dizer, né? Essa criatividade, porque até o tempo não tinha irmãs de vida ativa. Né? Sim, sim. Então, as Filhas da Caridade foram uma das primeiras comunidades a ser de vida ativa, saírem de dentro dos conventos. Antes era só de vida contemplativa, né? Viver né? dentro dos conventos. Então, assim, São Vicente muda, que nasce as sociedades de vida apostólicas, como nós conhecemos hoje, comunidades que estejam entregues à missão. Mas, no tempo, se entendia como clero regular, né? Clero regular, ou melhor, clero secular, sim, sim. No que se dizia, para se diferenciar do clero religioso. Mas São Vicente buscou se distanciar um pouco disso para justamente se desprender, por assim dizer, dos vínculos que tinha a vida religiosa no tempo, a questão da própria vida mais fechada, das questões internas, né? Ficar dentro do seu próprio convento, né? Certamente. Então, ele queria missionários de vida ativa, que estivessem à disposição. Então, a partir disso, ele equivale, né? Mas é interessante São Vicente porque ele sempre teve um contato muito grande com o clero diocesano. E tanto é que ele criou a congregação para formar o clero diocesano. Então, no Brasil, por exemplo, os lazaristas assumiram muitos seminários. Por exemplo, posso destacar aqui o Seminário da Prainha, em Fortaleza. Foi dirigido quase 100 anos pelos lazaristas. Outros seminários como Mariana e outras localidades do Brasil, e ainda tem hoje em outros lugares no mundo que os lazaristas são formadores do clero diocesano. Então, a ligação é muito forte, né, com o clero diocesano, e nós somos irmãos, né, e São Vicente nos quis para ajudar o clero a se formar na formação espiritual, na formação humana. Bacana. Então, você foi para Fortaleza fazer o propedêutico e depois veio para Belém, né? Esteve em Belém, então, para cursar a filosofia, né? Na Faculdade Católica, isso, né? Como é que foi para você também? Pouco a pouco a gente vai, né, tendo essa visão, digamos assim, da congregação, porque no propedêutico é aquela primeira etapa, né? Na filosofia você já está um pouquinho mais dentro, né, da realidade da congregação. Como é que foi para você, né, pessoalmente, né, o coração do Felipe, né, com o avançar dessas etapas? No momento, até então, quando eu entrei, a filosofia era em Fortaleza. No ano que eu entrei, mudou para Belém. Ah, entendi. Por um momento eu fiquei um pouco feliz, porque eu falei, um pouquinho mais perto da minha região, né? Pará e Amazonas são muito, muito próximos, a cultura, compartilham alguma proximidade cultural. Eu fiquei feliz, né, por me aproximar, e quando eu vim para Belém, a chuva de toda a tarde, então é ótimo, né? Então, assim, mas um coração muito disponível para assumir a nova etapa no qual eu estava ingressando. E foi um momento muito bom também, né? Um momento, assim, difícil, porque foi o momento do auge da pandemia, né? Que eu cheguei praticamente no ano que a pandemia iniciou. Então, foi um tempo mais que nós tivemos que trabalhar muito a questão psicológica, a questão humana. Os seminários, basicamente, todos estiveram fechados por conta da situação que enfrentamos. Então, mas também foi um momento muito de graça,
né? A nossa comunidade se programava, rezava, ia promovendo momentos que nós pudéssemos descontrair, celebrar a vida também, embora o contexto externo no qual nós estávamos enfrentando, né? Então foi um momento muito bom de rezarmos também bastante pela nossa comunidade, por tantos sofrimentos, né, que estávamos passando o povo de Deus aí, privados de Eucaristia, privados de acompanhamento por conta da situação que enfrentamos. A pandemia realmente ela ensinou muito, né? Infelizmente marcou também de forma, né, negativa, né, muitas realidades. E aí depois então da filosofia você foi para o seminário interno lá em Belo Horizonte. Sim. É isso? São 2 anos. São é isso? Um ano somente, né? Eu Ah. fiz ano passado o seminário interno em Belo Horizonte. Nós éramos 5, né? 5 jovens e 3 padres morando na casa. Foi um momento muito bom que nós podemos compartilhar experiências, aprofundar mesmo, né? O seminário interno é chamado por nós como coração da formação. É o centro da nossa formação vicentina, a formação inicial é o seminário interno. Então, quando a gente vai lendo os escritos do fundador, fica encantado com... Meu Deus, assim, esse homem é santo mesmo, né? Santo mesmo. É um santo mesmo. E de uma inteligência, muito mais da santidade, a inteligência, a sabedoria que advém da vontade de Deus, que transmite com tanta clareza. Então, a gente vai se aprofundando em São Vicente, que não é um santo de piedade popular, de muita devoção, né? É um santo mais de foro íntimo, assim por dizer, sim. Né? Então... Mas o quanto que São Vicente, de uma profundidade teológica dos seus escritos, das suas cartas, muito grande. Então foi um ano realmente que a gente pôde fortalecer a nossa vocação vicentina, né? Nós éramos 5, como eu disse, uma turma muito boa, de que nós só crescemos cada vez mais. E destaco, por exemplo, uma experiência muito interessante que nós tivemos com os novintes, né? Novintes são encontros que a CRB promove com noviços, né, na nossa etapa, sim. Onde é troca de experiências, convivências, formações. Então era um momento muito bom, né? Então, de fazer o novinho, queria louco para viesse o próximo, porque era o momento de encontrar outros carismas, outras comunidades que às vezes partilhavam dos mesmos problemas, das mesmas dificuldades, e às vezes nós juntos ali achávamos uma solução comum para aquela dificuldade que aparecia. Então era um momento muito bom, que a gente podia partilhar a vida, rezar e celebrar com outras congregações, com outros carismas aí. Entendi. Durante esse período de seminário interno, vocês tinham alguma atividade externa, assim, de trabalho pastoral, algo do tipo, ou era só mesmo dentro do seminário? O nosso seminário interno, nosso formador, nosso mestre, ele nos propôs um trabalho muito específico, que foi a pastoral do menor, né? Pastorado menor, não tem conhecimento se tem aqui na Arquidiocese, que acompanha os jovens infratores, né? Aqueles adolescentes que cometem alguma infração e são ali colocados naquela casa para ser um processo de ressocialização. Então, nós começamos a fazer esse trabalho com esses jovens, experiências muito boas, situações também bem difíceis, de jovens, muitos até quase com a nossa idade, que por situações ou outras se desencaminharam, entraram sim. Para outros rumos, e a gente acompanhava esses jovens, né? Então, era interessante porque a gente ia nos encontros com eles e dizia assim, a gente se vê no próximo encontro. Ele falou, não quero lhe ver no próximo encontro, não, eu quero sair daqui. Então, era interessante a acolhida que eles davam para nós também. Tanto a pastoral do menor como a pastoral carcerária. Entendi. Como é importante a nossa humanização com os nossos irmãos que estão privados de liberdade. Muito bem. E hoje o Felipe, então, está de volta a Belém, né? E cursando já o 1º ano de teologia, continua na formação para um dia ser sacerdote também. Como é que é o coração? Como é que está o coração? Já no finalzinho desse nosso programa, queria perguntar para você, né? Depois dessas etapas todas de formação, essas experiências que você teve, né, em Fortaleza, aqui em Belém, né, em Belo Horizonte, de volta a Belém novamente, como é que está o coração do Felipe, do vocacionado Felipe, chamado para uma vocação específica, o sacerdócio, né, nessa configuração do carisma vicentino? Como é que está, né? Nessa etapa que se inicia praticamente agora, né, com o 1º ano de teologia, quais são as perspectivas, né, quais são os sonhos que o Felipe tem, né, durante
essa última etapa, digamos assim, da sua formação, tendo em vista o sacerdócio? Às vezes eu paro para pensar e digo assim, meu Deus, estou entrando agora no 6º ano de formação, né? E fica assim, meu Deus, o tempo está voando, né? Por assim dizer, né? E assim, eu sempre busquei viver cada etapa de forma muito tranquila, vivenciando tudo mais. Então a gente vai caminhando para etapas mais fortes da nossa formação, e você sabe bem disso. A gente vai ficando ao mesmo tempo ansioso, né? Porque vai se aproximando a conclusão, mas também muito cheio de gratidão a Deus. Porque São Vicente vai dizer, né, que se perseverarmos na nossa vocação é graças à oração. Então, graças à oração, graças a tantas pessoas que somam na nossa vida, que ajudam, direção espiritual, formadores, nossas irmãs que nos acompanham, é graças a eles e é graças a Deus que a gente vai perseverando na vocação. E a família também que nos apoia naqueles momentos mais difíceis. Então, assim, o coração totalmente aberto a viver essa nova etapa aqui em Belém, disponível para onde a minha congregação solicitar, né? Eu tenho muita vontade de somar muito com a congregação das missões estrangeiras, das missões exteriores. Então, é uma vontade muito que eu tenho. E a congregação possibilita, né, os missionários se deslocarem para missões de outros lugares, as missões mais distantes, por assim dizer. Então, tenho muita vontade de ajudar a congregação nesse sentido. E assim, rezar, peço as orações aí para essa etapa que está se iniciando na teologia e que Deus vai encaminhando tudo com a sua graça, com a sua bênção. Amém. Bom, Felipe, eu quero agradecer muito sua participação no nosso programa de hoje. Muitas coisas a gente conversou aqui, certamente o pessoal de casa também deve ter gostado bastante. Que Deus abençoe você, sua caminhada, muita coragem e perseverança para você aí, as orações nossas e do povo de casa também por você, pela sua vocação, pelos outros irmãos também que estão no seminário junto com você, nessa preparação para o sacerdócio. Leve o nosso abraço também para os padres, lazaristas, para os outros seminaristas também. Nós estamos de portas abertas para receber também outras histórias, outros testemunhos vocacionais aqui no nosso programa, viu? Muito obrigado, Alberto, obrigado a toda a equipe do programa. E assim, agradeço imensamente por esse espaço para divulgar também a nossa congregação. E você jovem que assiste, né, em sua casa, o programa e quer ser um missionário vicentino na congregação da missão, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais e venha fazer parte dessa grande família vicentina. Muito obrigado. Ótimo, muito bem. E esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje. Agradeço o carinho da sua companhia, da sua audiência. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.